Capítulo 3: Modo descoberta e a necessidade de risco no brincar. Nas últimas décadas, os Estados Unidos e outros países ocidentais fizeram duas escolhas contraditórias em relação à segurança das crianças, ambas erradas. Decidimos que o mundo real apresentava tantos perigos que as crianças não deviam explorá-lo sem a supervisão de um adulto, embora os riscos em decorrência de crimes, violência, motoristas bêbados e da maior parte das outras fontes viessem despencando desde os anos 1990. Ao mesmo tempo, imaginar e exigir forma de protegê-las na internet parecia ser trabalhoso demais. Por isso as deixamos vagar livres na terra de ninguém do mundo virtual, repleto de ameaças. Para dar um exemplo da nossa miopia, muitos pais morreram ou morrem de medo. Repetindo, muitos pais morrem de medo de que seus filhos sejam vítimas de predadores sexuais. No entanto, esses criminosos hoje passam a maior parte do tempo no mundo virtual, porque a internet torna muito mais fácil se comunicar com crianças e encontrar e compartilhar vídeos sexuais e violentos envolvendo menores de idade. Citando um artigo de 2019 do New York Times, abre aspas, as empresas de tecnologia estão relatando um boom nas fotos e vídeos online de crianças sofrendo abuso sexual. Um recorde de 45 milhões de imagens ilegais foi denunciado apenas no ano passado, expondo um sistema prestes a ruir, incapaz de acompanhar os infratores. Fecha aspas. Mais recentemente, em 2023, o Wall Street Journal publicou uma denúncia que mostrava como, abre aspas, o Instagram conecta pedófilos e os conduz a vendedores de conteúdo por meio de sistema de recomendação especializados em relacionar pessoas que compartilham o interesse em determinado nicho. Fecha aspas. Outro exemplo, Isabel Hogbin, uma menina de 14 anos de Rhode Island, escreveu um artigo no Free Press que demonstra como os pais americanos concentram suas forças nas ameaças erradas. Eu tinha 10 anos quando vi pornografia pela primeira vez. Caí no Pornhub, por acaso. Ou Pornhub, por acaso. Depois voltei por curiosidade. O site não verifica idade, não exige documento, nem pergunta se você tem mais de 18 anos. É fácil de encontrar, impossível de evitar e se tornou um rito de passagem frequente para jovens da minha idade. Onde estava minha mãe? No cômodo ao lado, garantindo que eu comesse frutas e vegetais de 9 cores diferentes todos os dias. Ela era o tipo atenta e preocupada, beirava o exagero. E mesmo assim, vi pornografia na internet, como todos os meus amigos. O texto de Hogbin ilustra de maneira sucinta o princípio de que estamos super protegendo nossos filhos no mundo real e não os estamos protegendo o bastante na internet. Se realmente queremos mantê-los seguros, é preciso adiar sua entrada no mundo virtual e deixá-los brincar no mundo real. O brincar não supervisionado, ao ar livre, ensina as crianças a lidar com uma série de riscos e desafios. Desenvolver habilidades físicas, psicológicas e sociais deixa as crianças confiantes de que podem encarar novas situações, o que funciona como uma vacina contra a ansiedade. Neste capítulo, demonstro que uma infância humana saudável, com muita autonomia e brincar não supervisionado no mundo real, prepara o cérebro das crianças para operar no, entre aspas, modo descoberta, como um sistema de apego bem desenvolvido e habilidade de lidar com os riscos do dia a dia. De modo inverso, quando, sob pressão social, os pais adotam o modelo moderno de superproteção dos filhos, o cérebro das crianças acaba operando no modo defesa, entre aspas, com menos apego seguro e com habilidade reduzida de avaliar e encarar riscos.
Explico o que esses termos significam e por que o modo descoberta é uma das chaves para ajudar a geração ansiosa. Subtítulo: Modo descoberta versus modo defesa. Os ambientes que moldaram a evolução hominídea ao longo dos últimos milhões de anos eram extremamente variáveis, com períodos de segurança e abundância se alternando com temporadas de escassez, perigo, seca e fome. Nossos ancestrais precisavam de adaptações psicológicas que os ajudassem a sobreviver em ambos os cenários. Essa alternância de ambientes moldou e redefiniu redes cerebrais mais antigas em 2 sistemas especializados para cada uma dessas situações. O sistema de ativação comportamental, na sigla em inglês para Behavioral Activation System. Repetindo, Behavioral Activation System. É acionado quando são detectadas oportunidades, como topar de repente com a árvore lotada de cerejas maduras quando você e seu grupo estão com fome. O corpo é inundado de emoções positivas e entusiasmo. A boca pode começar a salivar e todos se preparam para agir. Darei a esse sistema um nome mais intuitivo: modo descoberta. Já o sistema de inibição comportamental, ou BIS, na sigla em inglês para Behavioral Inhibition ou Inhibition System. Sistema de inibição comportamental é acionado quando se detectam ameaças, como o rugido de um leopardo quando você está colhendo cerejas. Todos param o que estão fazendo. A fome passa conforme o corpo recebe uma descarga de hormônios de estresse e seu pensamento se volta exclusivamente para identificar a ameaça, encontrar maneiras de escapar. Vou me referir a esse sistema como modo defesa. Pessoas com ansiedade crônica vivem com esse modo ativado. Juntos, os 2 sistemas compõem um mecanismo de adaptação rápida e condições em transformação, como um termostato que pode ativar tanto o aquecedor quanto o ar-condicionado conforme a temperatura oscila. Entre as espécies, o modo de operação padrão do sistema geral depende do histórico evolutivo do animal e do ambiente esperado. Animais que evoluíram com baixo risco diário de morte repentina, como os predadores no topo da cadeia alimentar, ou herbívoros em uma ilha sem predadores, muitas vezes parecem serenos e confiantes. Não têm problemas em se aproximar dos humanos. Seu modo padrão é o modo descoberta, embora possam acionar o modo defesa quando atacados. Por outro lado, animais como coelhos e cervos, que evoluíram na presença constante de predadores, são arredios e logo saem correndo. Seu modo padrão é um modo defesa, mas se percebem que o ambiente é incomumente seguro, passam ao modo descoberta devagar e com hesitação. Nos humanos e em outros mamíferos altamente sociáveis, como cachorros, o modo padrão contribui em muito para a personalidade individual. Pessoas e cachorros que vivem no modo descoberta, a não ser quando se sentem ameaçadas, são mais felizes, mais sociáveis e mais abertas a novas experiências. De modo inverso, pessoas e cachorros que vivem no modo de defesa são mais defensivas e ansiosas e vivenciam raros momentos de segurança percebida. Elas tendem a ver as situações, pessoas e ideias novas como ameaças em potencial, mais que como oportunidades. Essa cautela crônica foi adaptativa em alguns ambientes antigos e talvez ainda seja para crianças criadas em ambientes instáveis e violentos. No entanto, manter-se no modo defesa é um obstáculo à aprendizagem e ao crescimento nos ambientes fisicamente seguros que cercam a maioria das crianças dos países desenvolvidos de hoje.
Subtítulo: Estudantes na defensiva. O modo descoberta promove a aprendizagem e o crescimento. Se quisermos ajudar os jovens a se desenvolver em casa, na escola e no trabalho, deixá-los no modo descoberta talvez seja a maior contribuição que podemos fazer. Explicarei como as diferenças entre os modos podem ser vistas em estudantes universitários. A figura 3.1 mostra como uma estudante poderia chegar à universidade se sua infância e seus genes a presenteasse com um cérebro no qual o padrão fosse o modo descoberta e não o modo defesa. É óbvio que estudantes no modo descoberta se beneficiarão das oportunidades intelectuais e sociais que a universidade oferece e apresentarão um crescimento rápido. Estudantes que passam a maior parte do tempo no modo defesa aprenderão e crescerão menos. Na página 70 do livro traz o tópico Duas mentalidades básicas. O modo descoberta, buscar identidade, repetindo, buscar identificar oportunidades, mentalidade de criança em loja de doce, pensa por si e me deixe crescer. Modo defesa, busca identificar perigos, mentalidade de escassez, agarra-se ao grupo, me mantenha em segurança. Esse contraste explica a mudança repentina que ocorreu em muitos campos universitários por volta de 2014. A figura 3.2 mostra como a distribuição de desafios se alterou conforme os primeiros membros da geração Z chegaram e os últimos millennials começaram a se formar. Os únicos transtornos que tiveram um aumento rápido foram os psicológicos, em sua esmagadora maioria, ansiedade e depressão. Assim que chegou ao campus, a geração Z lotou os centros de atendimento psicológico. A cultura exuberante dos millennials, operando no modo descoberta, cedeu espaço à cultura muito mais ansiosa da geração Z, operando no modo defesa. Livros, palavras, palestras e ideias que em 2010 causavam pouca ou nenhuma controvérsia, em 2015 eram vistos como prejudiciais, perigosos ou traumatizantes. Os alojamentos universitários americanos não são perfeitos, porém estão entre os ambientes mais seguros, receptivos e inclusivos criados para jovens adultos. No entanto, a cultura dos campi mudou de volta ou por volta de 2015, não apenas nas universidades americanas, mas também nas britânicas e canadenses. No restante deste capítulo, mostrarei como a infância baseada no brincar é um modo como a natureza configura nosso cérebro a tender para o modo descoberta, e como a infância baseada no celular direcionou uma geração de crianças para o modo defesa. Subtítulo: Crianças são antifrágeis. No fim dos anos 1980, um experimento grandioso foi lançado no deserto do Arizona. O Biosfera 2 foi, e ainda é, a maior tentativa de construir um ecossistema artificial fechado, como prelúdio para que um dia se construam ecossistemas autossustentáveis no espaço sideral. O Biosfera 2 foi projetado para atender 8 pessoas, que tentariam passar vários anos vivendo ali. Tudo o oxigênio que respiravam, a água que bebiam e a comida que comiam deveria ser gerado lá dentro. O objetivo nunca foi atingido. A complexidade tanto das interações biológicas entre espécies como das interações sociais entre humanos se revelou inadministrável. Porém, os múltiplos fracassos ensinaram bastante coisa.
Por exemplo, muitas das árvores plantadas para criar um ecossistema de floresta tropical cresceram rapidamente, mas caíram antes de atingir a maturidade. Não havia levado em conta, ou não havia sido levado em conta, que árvores precisam de vento para crescer da maneira apropriada. O vento faz a árvore se curvar, puxando as raízes do lado do qual ele sopra e comprimindo a madeira do lado oposto. Em resposta, o sistema de raízes se expande para fornecer uma âncora mais firme onde necessário, e as células comprimidas do tronco alteram sua estrutura de modo a se tornar mais fortes e firmes. Essa estrutura celular alterada é chamada de madeira de reação. Árvores que, em seus estágios iniciais, são expostas a ventos fortes, são capazes de suportar ventos ainda mais fortes quando totalmente crescidas. De modo inverso, árvores criadas numa estufa protegidas e às vezes não suportam o próprio peso e caem antes de atingir a maturidade. A madeira de reação é uma metáfora perfeita para o caso das crianças, que também precisam ser alvo de fatores de estresse para se tornar adultos fortes. As árvores do biosfera ilustram o conceito de antifragilidade, termo cunhado por Nassim Nicholas Taleb, meu colega na Universidade de Nova York, em seu livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, de 2012. Taleb notou que algumas coisas, como taças de vinho, são frágeis. Protegemos coisas frágeis de choques e ameaças porque sabemos que elas não suportariam a menor intempérie. No caso das taças, serem derrubadas na mesa. Outras coisas são resilientes, como um copo plástico, que é capaz de suportar isso. No entanto, objetos resilientes não melhoram depois de serem derrubados. Eles apenas não pioram. Taleb cunhou o termo antifrágil, entre aspas, para descrever coisas que precisam ser derrubadas de tempos em tempos para se tornarem mais fortes. Embora eu esteja falando de coisas, entre aspas, há poucos objetos inanimados antifrágeis. Na verdade, a antifragilidade é uma propriedade comum a sistemas completos que foram projetados, abre aspas, ou, corrigindo, abre parênteses, pela evolução ou às vezes por pessoas, fecha parênteses. Foram projetados para funcionar em um mundo imprevisível. O sistema imunológico é o sistema mais antifrágil que há, porque exige exposição precoce à sujeira, parasitas e bactérias para se desenvolver na infância. Pais que tentam criar seus filhos em uma bolha de limpeza, na verdade os prejudicam, impedindo o desenvolvimento do seu sistema imunológico antifrágil. A dinâmica é a mesma em relação ao que vem sendo chamado de sistema imunológico psicológico, a capacidade de uma criança de lidar, processar e superar frustrações, acidentes menores, provocações, exclusão, injustiças percebidas e conflitos normais sem passar horas ou dias se remoendo por dentro. É impossível viver com outros humanos sem conflitos e privações. Como os estoicos e budistas nos ensinaram muito tempo atrás, a felicidade não pode ser atingida eliminando todos os gatilhos da vida. Ela vem de aprender a evitar que eventos externos a seu poder desencadeiem emoções negativas em nós. Na verdade, o melhor livro de criação dos filhos que minha esposa e eu lemos quando as crianças eram pequenas nos incentivou a buscar oportunidades de frustrá-las diariamente, expondo e reforçando as contingências da vida. Se quer ver Teletubbies, precisa guardar seus brinquedos primeiro. Se continuar fazendo isso, vai ter que parar de brincar. Sim, sua irmã tem uma coisa que você não tem. Isso às vezes acontece. Apesar das boas intenções, pais que tentam criar seus filhos numa bolha de satisfação, protegidos de frustração, consequências e emoções negativas, talvez os estejam prejudicando.
Dessa maneira, eles podem estar impedindo o desenvolvimento de habilidades, autocontrole, tolerância à frustração e autogerenciamento emocional. Vários estudos apontaram que esse mimo ou superproteção e superenvolvimento está correlacionado a transtornos de ansiedade e a baixa autoeficácia. Abre parênteses, que é a confiança interior de que você consegue fazer o que é preciso para atingir seus objetivos. Fecha parênteses. Baixa autoeficácia posteriores, além de dificuldade de adaptação na universidade. Crianças são intrinsecamente antifrágeis, motivo pelo qual as superprotegidas têm maior probabilidade de se tornar adolescentes empacados no modo de defesa. Nesse modo, suas chances de aprender são menores. Eles têm menos amigos próximos, são mais ansiosos e sofrem mais com conversas e conflitos comuns. Subtítulo: Crianças antifrágeis precisam de brincadeiras arriscadas para se manter no modo descoberta. A antifragilidade, repetindo, a antifragilidade é chave para resolver muitos quebra-cabeças relacionados ao desenvolvimento humano. Por exemplo, por que as crianças incluem riscos em suas brincadeiras? Porque é assim que domina uma habilidade, como descer uma leve rampa de skate, a criança passa uma rampa mais íngreme, depois uma escada, depois talvez um corrimão. Por que crianças escolhem atividades em que a possibilidade de se machucar é praticamente garantida e as repetem? A resposta é conhecida dos pesquisadores da área há algum tempo, como Ellen Sandseter, Ellen Sandseter e Leif Kindar, pesquisadores noruegueses, escreveram em 2010 experiências excitantes têm efeitos antifóbicos. Sandster e Kindar partem de um fato intrigante muito conhecido na psicologia clínica. A maior parte das fobias diz respeito a alguns animais ou situações que quase não matam ninguém, como cobras, mesmo as pequenas, lugares fechados, escuro, falar em público e altura. De modo inverso, pouquíssimas pessoas desenvolvem fobias às coisas que de fato matam hoje, como carros, opioides, facas, armas e fast food. Além disso, fobias em adultos raramente estão relacionadas a uma experiência negativa na infância. Na verdade, crianças que caem de árvores muitas vezes se tornam os adultos com menos medo de subir em árvores. Podemos resolver esse quebra-cabeça pelo ponto de vista evolutivo. As fobias comuns evoluíram ao longo de milhões de anos de vida como caçadores-coletores. E algumas, como a fobia de cobras, inclusive são compartilhadas por outros primatas. Temos uma, entre aspas, prontidão evoluída a prestar atenção em algumas coisas, como cobras, e logo ficamos com medo depois de uma única experiência ruim, ou de ver outras pessoas do grupo com medo de cobras. No entanto, conforme a criança se expõe e adquire experiência e domínio, o medo em geral diminui. À medida que as crianças se tornam mais competentes, também ficam mais intrigadas com algumas coisas que antes as assustavam. Elas podem abordá-las, recorrer a adultos e crianças mais velhas atrás de orientação, aprender a distinguir situações perigosas de situações menos perigosas. E uma hora acabam perdendo o medo. Nesse processo, o sentimento se transforma em emoção e triunfo. É possível ver essa transição no rosto de uma criança pequena, quando ela estende a mão para tocar uma minhoca debaixo de uma pedra que você levantou em um passeio ao ar livre. A mistura de medo e fascinação que leva a um gritinho de encanto e aversão quando a criança recolhe o dedo rindo. Ela conseguiu. Da próxima vez que ver uma minhoca, não vai ter tanto medo.
Enquanto eu escrevia este capítulo no outono de 2022, minha família adotou um filhote de cachorro. Vilma é um animal de porte pequeno e pesava apenas 3 quilos quando começamos a levá-la para passear nas calçadas movimentadas de Nova York. A princípio, Vilma tinha um medo visível de tudo, inclusive dos cachorros maiores com quem cruzávamos, chegando a ter dificuldades de relaxar para fazer o que precisava fazer na rua. Com o tempo, ela se acostumou com a rua e passei a deixá-la correr sem coleira com outros cachorros no parque, logo cedo. A princípio, ela também teve medo, porém o enfrentou de uma maneira que me deixou com a impressão de que havia lido Sandsetter e Kenair. Vilma se aproximava devagar de cachorros muito maiores, mas fugia em disparada quando eles davam um passo em sua direção. Às vezes corria para mim em busca de segurança, então sua configuração antifóbica entrava em ação. Sem desacelerar, ela contornava minhas pernas em alta velocidade e corria de novo na direção do cachorro maior, para mais uma brincadeira. Ela estava experimentando em busca de equilíbrio entre alegria e medo, para o qual estava pronta no momento, alternando-se repetidamente entre o modo descoberta e o modo defesa. Ela aprendeu a avaliar as intenções de outros cachorros e desenvolveu habilidades de participar de brincadeiras brutas e alegres, mesmo que às vezes acabasse caindo em meio à confusão de patas e rabos. A página 75 do livro traz então a foto de Vilma aos 7 meses, fazendo uma curva fechada quando sua corrida na direção de um pastor alemão se transformou em uma corrida para longe dele. Em seguida, ela baixou a metade anterior do corpo, como quem quer brincar, e voltou a correr na direção do cachorro maior. O vídeo dessa interação está disponível no suplemento online. Crianças e filhotes procuram emoções fortes, sentem necessidade delas e precisam delas para superar seus medos de infância e configurar seu cérebro como modo descoberta, como padrão. Crianças precisam brincar no balanço e depois descer dele pulando. Precisam explorar florestas e ferros velhos em busca de novidades e aventuras. Precisam gritar com os amigos enquanto assistem a um filme de terror ou andam na montanha russa. No processo, desenvolvem várias habilidades, incluindo a capacidade de avaliar riscos sozinhas, agir de maneira apropriada quando deparam com eles e aprender que, mesmo que as coisas deem errado e mesmo que elas se machuquem, em geral são capazes de lidar com a situação sem precisar chamar um adulto. Repetindo, em geral são capazes de lidar com a situação sem precisar chamar um adulto. Sandsetter e Kenair definem a brincadeira arriscada como, abre aspas, formas de brincar excitantes e emocionantes que envolvem risco de ferimento físico, fecha aspas. Em um artigo de 2023, no qual expandem seu trabalho original, eles acrescentam que a brincadeira arriscada também exige elementos de incerteza. Segundo os pesquisadores, esse tipo de brincadeira em geral ocorre em ambientes abertos, durante o brincar livre, e não em atividades organizadas pelos adultos. As crianças escolhem se envolver em atividades que muitas vezes levam a ferimentos leves, como arranhões e hematomas. Sandsetter e Kenair analisaram os tipos de risco que as crianças buscam quando os adultos lhes dão liberdade e encontram 6. Altura, como subir em árvores ou em brinquedos do parquinho. Alta velocidade, no balanço ou no escorregador. Ferramentas perigosas. Repetindo, ferramentas perigosas como martelos e furadeiras. Elementos perigosos como fogo. Brincadeiras de mão como lutinha e desaparecer,
como esconder-se, perambular, sujeitar-se a se perder ou se separar do grupo. Esses são os principais tipos de emoções fortes de que as crianças precisam. Elas são capazes de encontrá-las sozinhas, a menos que os adultos as impeçam, como fizemos nos anos de 1990. Videogames e jogos online não oferecem nenhum desses riscos, ainda que jogos como Fortnite mostrem avatares fazendo tudo isso. Somos criaturas corporificadas. As crianças precisam aprender a administrar seu corpo no mundo físico antes de começar a passar horas no mundo virtual. É possível ver crianças buscando risco e emoções fortes juntas em muitas fotos tiradas em parquinhos antes dos anos 1980. Algumas delas, como na figura 3.4, mostram parquinhos claramente perigosos demais. Se as crianças caíssem daquelas alturas, poderiam se ferir gravemente e talvez até quebrar o pescoço. A página 77 do livro traz então a figura de um parquinho excessivamente perigoso em Dallas, no Texas, entre parênteses, sem data. A figura 3.5 mostra um gira-gira que, na opinião, ou na minha opinião, é o melhor brinquedo de parquinho já inventado. Ele exige cooperação para funcionar. Quanto mais crianças brincam, mais rápido ele gira e mais gritos há, sendo que ambas as coisas amplificam as emoções. A força centrífuga provoca uma sensação física que não se consegue em nenhum outro lugar, o que torna o gira-gira educativo, além de uma experiência única. Também há uma alteração da consciência, uma tontura para quem se deita no meio. E para completar, o brinquedo oferece oportunidades infinitas de aumentar os riscos. Por exemplo, você pode ficar de pé, dependurado ou brincar de bola enquanto ele gira. Repetindo, você pode ficar de pé, dependurado ou brincar de bola enquanto ele gira. A figura 3.5, então, apresenta no livro um gira-gira, uma das principais atrações dos parquinhos norte-americanos nos anos 1970. Se você não tomar cuidado, pode se machucar no gira-gira, mas não muito, o que significa que receberá feedback imediato quanto à sua habilidade ou falta dela dos movimentos que executa. Você aprende a lidar com seu corpo e a manter a si mesmo e aos outros em segurança. Pesquisadores concluíram que o risco de ferimentos leves deve ser buscado e não evitado no projeto de parquinhos. O Reino Unido já está atuando nesse sentido, acrescentando materiais de construção, martelos e outras ferramentas que devem ser usadas com a supervisão de um adulto. Como uma pessoa muito perspicaz que trabalhava na administração de um acampamento de verão me disse uma vez, abre aspas, queremos hematomas, não cicatrizes, fecha aspas. Infelizmente, os giras hoje são raros, porque apresentam algum risco e em um país litigioso como os Estados Unidos, isso implica um risco de processo judicial contra o responsável pelo parquinho. O declínio da brincadeira arriscada nos parquinhos americanos é visível desde os anos 1990. A figura 3.6 mostra o tipo mais comum de estrutura dos parquinhos em que meus filhos brincavam em Nova York no início da década de 2010. É difícil se machucar nesse tipo de coisa, o que significa que as crianças não aprendem muito como não se machucar. A página 79 do livro traz então a figura 3.6, um parquinho excessivamente seguro que oferece poucas oportunidades para crianças antifrágeis aprenderem a não se machucar.
Essas estruturas ultra seguras entretinham meus filhos aos 3 ou 4 anos de idade. Porém, aos 6, eles já buscavam emoções mais fortes. E o que havia em Coney Island? Parques de diversão no mundo todo foram projetados para oferecer às crianças 2 dos 6 tipos de risco elencados por Sandsetter e Kenair: altura e alta velocidade. Os brinquedos proporcionam doses diferentes de medo e emoção, com um risco de ferimento quase zero. Um dos principais assuntos de Repetindo, e um dos principais assuntos de conversa no carro, sempre que eu levava meus filhos e seus amigos a Coney Island, era que naquele dia iam experimentar qual brinquedo assustador. Talvez sua primeira reação às fotos dos parquinhos antigos seja: já foram tarde. Que pai ou mãe quer que seus filhos corram riscos? A figura 3.7 traz então em Coney Island, Nova York, e oferece uma gama variada de doses de emoção. Repetindo, que pai ou mãe quer que seus filhos corram riscos? No entanto, eliminar o brincar arriscado e ao ar livre acarreta muitos prejuízos. Enquanto escrevi este capítulo, conversei com Mariana Brussoni, que pesquisa o brincar na Universidade da Colômbia Britânica. Ela me indicou estudos que demonstram que o risco de ferimento por hora de brincadeira física é mais baixo que o risco por hora praticando esportes sob a condução de um adulto, e ainda apresenta muito mais benefícios ao desenvolvimento. Porque são as crianças que fazem as escolhas, definem as regras e garantem que elas sejam observadas, e resolvem os conflitos. Brussoni está promovendo uma campanha para encorajar o brincar arriscado ao ar livre, porque no longo prazo ele desenvolve crianças mais saudáveis. Nosso objetivo ao projetar os espaços onde as crianças brincam, segundo ela, deve ser mantê-las tão seguras quanto necessário e não tão seguras quanto possível. Brussoni, Sandsetter e Kenair e Peter Gray, todos pesquisadores do brincar, nos ajudam a ver que crianças antifrágeis precisam brincar com algum risco envolvido para desenvolver habilidades e superar ansiedades da infância. Como Vilma, minha cachorra, as crianças são as únicas que podem reajustar o nível de risco para o qual estão prontas a cada momento, enquanto afinam seu cérebro expectante de experiência. Como árvores jovens expostas ao vento, crianças expostas de maneira rotineira a pequenos riscos se tornarão adultos capazes de lidar com riscos muito maiores sem entrar em pânico. De maneira inversa, crianças criadas em estufas protegidas às vezes se veem incapacitadas pela ansiedade antes de atingir a maturidade. Com frequência, me pergunto por que incentivo pais a serem mais vigilantes e restritivos em relação às atividades online dos filhos, quando há anos defendo que os pais precisam parar de supervisioná-los exageradamente e começar a lhes dar mais independência. As crianças não podem se tornar antifrágeis na internet também? Lá, elas não estão sujeitas a reveses, fatores de estresse e desafios? Vejo poucos indícios de que a infância baseada no celular promova a antifragilidade. A infância humana evoluiu no mundo real e a mente das crianças espera, entre aspas, os desafios do mundo real, que é corporificado, síncrono e de um para um ou de um para alguns, dentro de comunidades duradouras. Para o desenvolvimento físico, elas precisam brincar e correr riscos fisicamente. Disputas virtuais em um jogo online conferem pouco ou nenhum benefício físico. Para o desenvolvimento social, as crianças precisam aprender a arte de fazer amigos, que é corporificada. Amigos fazem coisas juntos
enquanto crianças se tocam, abraçam e lutam. Os erros envolvem um custo baixo e podem ser retificados em tempo real. Mais que isso, há sinais corporificados claros dessa retificação, como um pedido de desculpa e com a expressão facial apropriada. Um sorriso, um tapinha nas costas ou um aperto de mão deixam claro para todo mundo que está tudo bem, que ambas as partes estão prontas para seguir em frente e continuar brincando, que ambas estão desenvolvendo sua capacidade de reparar um relacionamento. Já quando transferem seus relacionamentos sociais para o mundo virtual, os jovens se tornam descorporificados, assíncronos e às vezes descartáveis. Erros mínimos podem implicar um custo alto em um mundo virtual, onde o conteúdo sobrevive para sempre e todos podem acessá-lo. Erros podem ser recebidos como crítica agressiva das mais variadas pessoas, com as quais não se tem o menor vínculo. Pedidos de desculpa costumam ser ridicularizados, e os sinais de reinclusão podem ser vagos ou confusos. Em vez de adquirir experiência no domínio social, a criança muitas vezes fica com a sensação de incompetência social, perda de status e ansiedade em relação a interações futuras. É por isso que não me contradigo quando defendo que os pais devem supervisionar menos no mundo real e mais no mundo virtual, sobretudo adiando o acesso a ele. A infância evoluiu na Terra e a antifragilidade das crianças está ajustada às características terrenas. Pequenos erros promovem crescimento e aprendizagem. No entanto, quando criamos crianças em Marte, há um descompasso entre as necessidades delas e o que o ambiente oferece. Se uma criança cai em Marte e o visor de seu capacete espacial racha, a morte é instantânea. Marte não perdoa. E lá a vida exige um modo de defesa. É claro que o mundo online não é nem de perto tão perigoso quanto Marte, mas em ambos, erros pequenos podem acarretar custos enormes. As crianças não evoluíram para lidar com a viralidade, o anonimato, a instabilidade e o possível linchamento público do mundo virtual. Até mesmo adultos têm dificuldade em lidar com isso. Nossos esforços protetores estão sendo mal direcionados. Deveríamos estar possibilitando às crianças mais treino no que precisam no mundo real e adiando sua entrada no mundo online, onde os benefícios são menores e as proteções quase não existem. Subtítulo: O começo do fim da infância baseada no brincar. Com que idade você passou a ter liberdade? Quantos anos tinha quando seus pais deixaram você ir a pé, sem companhia, até a casa de um amigo ou de uma amiga, a uma distância de mais de 400 metros? Quando eles permitiram que você e seus amigos saíssem juntos para ir a um parque, uma loja, sem supervisão? Fiz essa pergunta a dezenas de públicos e sempre me deparo com as mesmas diferenças geracionais encontradas. Primeiro, peço a todo mundo nascido antes de 1981 que levante a mão. Essas pessoas podem ser da geração X, nascidas entre 1965 e 1980, ou Baby Boomers, nascidos entre 1946 e 1964, ou os últimos membros da chamada geração silenciosa, nascida entre 1928 e 1945. Então peço a essa parcela mais velha do público que reflita em silêncio sobre a idade em que começou a ter essas liberdades e depois diga em voz alta quando eu apontar para eles. Quase todo mundo grita 6, 7 ou 8 e às vezes tenho até dificuldade de continuar os trabalhos, porque essas pessoas começaram a rir e a contar com carinho umas às outras as grandes aventuras que viviam com as outras crianças do bairro.
Depois, peço que todo mundo que nasceu depois de 1996, a geração Z, levante a mão. Quando peço que digam em voz alta a idade em que o mesmo ocorreu para eles, o contraste é notável. A maioria fala entre 10 e 12, com alguns poucos 8, 9, 13 e 14. Os millennials, em geral, manifestam uma ampla variedade de idades intermediárias. Isso foi provado por pesquisas mais rigorosas. As crianças dos Estados Unidos, do Canadá e da Inglaterra costumavam ir a pé até a escola, perambular pelos bairros vizinhos, inventar brincadeiras, entrar em conflitos e resolvê-los a partir do primeiro ou do segundo ano do ensino fundamental. Nos anos 1990, entretanto, a parentalidade passou por uma transformação nesses 3 países, tornando-se mais intensa, protetora e temerosa. De maneira similar, estudos que aferem como os americanos passavam o tempo mostram uma mudança brusca nos anos 1990. As mulheres vinham ingressando a cada vez mais no mercado de trabalho desde os anos 1970, de modo que passavam muito menos tempo em casa. No entanto, apesar do encurtamento do tempo disponível, mães e pais começaram a relatar passar muito mais tempo com os filhos, uma tendência que teve um início repentino em meados dos anos 1990. A figura 3.8 mostra a alteração no número de horas por semana que mães disseram passar com seus filhos de 1965 a 2008. Até 1995, esse número se mantém constante ou sofre um ligeiro declínio. Para as mães com e sem diploma universitário, então dá um salto, especialmente entre mães com diploma universitário. O gráfico para os pais é bastante similar, mas com números menores. Por volta de 4 horas por semana até 1995 e cerca de 8 horas por semana em 2000. Um estudo separado que observou como as crianças passavam tempo, segundo o relato dos pais, descobriu que o tempo livre para brincar se reduziu entre 1981 e 1997. Elas começaram a ficar mais tempo na escola e em outras atividades estruturadas e supervisionadas pelos adultos, e menos tempo brincando ou vendo TV. O mesmo ocorreu no Reino Unido. Por quê? Se as crianças tinham menos tempo para brincar, como de repente tinham mais tempo com os pais ocupados? Repetindo, se as crianças tinham menos tempo para brincar, como de repente tinham mais tempo com os pais ocupados? Os autores do estudo da figura 3.8 sugerem que um fator que contribuiu para isso foi a tensão crescente que se observou nos anos 1990, a concorrência para entrar na universidade. Foi como se os pais americanos, em especial os 25% de maior renda, tivessem começado a pensar em seus, cada vez menos, filhos como carros de corrida preciosos e delicados, e em si próprios como a equipe que trabalhava incansavelmente para ajudá-los na corrida para entrar numa boa universidade. Essa teoria se encaixa com a pesquisa qualitativa feita nos anos 1990 pela socióloga Annette Larial. Repetindo, Annette Larial, cujo livro Infâncias Desiguais se debruçou sobre as 2 filosofias de criação básicas adotadas pelos pais americanos. A primeira filosofia, que ela chama de, entre aspas, cultivo orquestrado, era o modelo dominante entre as famílias de classes médias e alta. Começava com a premissa de que os filhos exigiam um grau extraordinário de cuidado e treinamento por parte dos adultos. Os pais tinham que comprar fitas VHS da Baby Einstein para aumentar o QI dos filhos. Pesquisas posteriores demonstraram que essas fitas não serviam para nada. A agenda das crianças precisava estar sempre lotada de atividades que os pais acreditavam ser enriquecedoras, como aprender um mandarim ou ter aulas de reforço de matemática.
mesmo quando essas atividades reduziam a autonomia e deixavam menos tempo para o brincar livre. Entre a classe trabalhadora e a classe baixa, Larial identificou outra abordagem, que chamou de criação via, entre aspas, crescimento natural. Nessa filosofia, crianças se comportam como crianças. E se você deixá-las ser crianças, elas se tornam adultos competentes e responsáveis, sem muita necessidade de pedir para segurar na mão dos pais. No entanto, um estudo recente das posturas em relação à criação dos filhos descobriu que, na década de 2010, muitos pais da classe trabalhadora haviam adotado a estratégia do cultivo orquestrado, incluindo um nível elevado de proteção do risco. A criação americana mudou nos anos 1990, primeiro entre pais com educação superior, depois mais amplamente. O medo de sequestro e abuso sexual já vinha crescendo desde os anos 1980. Porém, o padrão geral para os alunos do ensino infantil e fundamental até os anos 1980 ainda era brincar na rua, em grupos compostos de crianças de diferentes idades, e buscar emoções fortes e aventuras, resolver conflitos, correr riscos antifóbicos, desenvolver sua antifragilidade intrínseca, operar juntos no modo descoberta e voltar para casa quando estivesse começando a escurecer. Essas horas após a escola provavelmente eram muito mais valiosas para o desenvolvimento social e a saúde mental que qualquer coisa que acontecesse na escola, fora do intervalo. Subtítulo: A criação temerosa na anglosfera. A perda rápida da autonomia na infância não foi, ao que parece, causada sobretudo pelo medo dos pais da concorrência para entrar nas melhores universidades. Esse medo pode ter contribuído para uma mudança de comportamento entre os americanos das classes média e alta, porém não explica por que pais no Canadá e na Inglaterra, países onde a preocupação com a entrada na universidade é muito menor, também promoveram simultaneamente as mesmas mudanças. Psicólogos e sociólogos identificaram muitos motivos que fizeram os pais restringir a autonomia das crianças nos anos 1980 e 1990, incluindo mudanças graduais na paisagem urbana, com as cidades se tornando cada vez mais centradas em carros e urbanizadas. Um fator relacionado é o declínio do senso de coesão social no fim do século XX, que, por sua vez, teve muitas causas. Quando as pessoas deixaram de conhecer seus vizinhos, elas não contavam mais com outros adultos para ficar de olho em seus filhos quando eles iam para a rua. No entanto, talvez a mudança mais importante nos anos 1980 tenha sido o medo crescente entre os pais de que tudo e todos eram uma ameaça para seus filhos. Em 2001, Frank Furedi, sociólogo britânico, publicou um importante livro, Criação Paranoica. Por que ignorar os especialistas pode ser melhor para seu filho? Repetindo, Criação Paranoica, de Frank Furedi. Por que ignorar os especialistas pode ser melhor para seu filho? O livro inclui dezenas de histórias do Reino Unido que poderiam muito bem ter acontecido nos Estados Unidos de hoje, como a mãe que dirigiu horas atrás do ônibus escolar que levava seu filho em uma excursão, só para se certificar de que o menino chegaria em segurança. O livro de Furedi é especialmente importante porque foi escrito por um sociólogo acadêmico e não por um, entre aspas, especialista em parentalidade. Ele analisa a mudança no comportamento dos pais como uma resposta às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas dos anos 1980 e 1990. Por exemplo, a ascensão da TV a cabo, de canais transmitindo jornais 24 horas por dia, e sua capacidade de disseminar notícias que aterrorizam os pais, o aumento do número de mulheres trabalhando fora
e o correspondente aumento de creches e contraturnos, e a influência crescente de, entre aspas, especialistas na criação dos filhos, cujos conselhos não raro refletiam mais suas visões sociais e políticas do que um consenso científico. Fured defende que um fator foi primordial para criar as condições para a guinada dos anos 1990 rumo à criação paranoica. Abre aspas, o colapso da solidariedade entre os adultos. Fecha aspas, como ele explica. Em diferentes culturas e ao longo da história, mães e pais agiram com base na crença de que, se seus filhos se encrencassem, outros adultos, muitas vezes desconhecidos, ajudariam. Em muitas sociedades, os adultos sentem que têm um dever de repreender os filhos de outras pessoas caso eles se comportem mal em público. No entanto, na Inglaterra e nos Estados Unidos, os anos 1980 e 1990 viram notícias seguidas sobre adultos abusando de crianças em creches e ligas esportivas, entre os escoteiros e a Igreja Católica. Alguns casos eram mesmo horrorosos e envolviam instituições que haviam acobertado o abuso infantil por décadas para evitar as repercussões negativas. Outros não passavam de invenção e pânico moral. Em particular, aqueles em que funcionários de creches eram acusados de conduzir rituais satânicos ou sexuais bizarros. Abre parênteses, as acusações foram feitas por crianças bem pequenas, que depois se descobriu terem dado respostas muito criativas às perguntas tendenciosas de adultos excessivamente zelosos. Fecha parênteses. Esses escândalos, reais e falsos, incentivaram o desenvolvimento de mecanismos mais eficazes de detecção e denúncia de abusadores, com o intuito de capturá-los e responsabilizar as instituições que os protegiam. O efeito colateral trágico, no entanto, foi uma sensação generalizada de que não se podia deixar crianças sozinhas com adultos. As crianças foram ensinadas a temer adultos desconhecidos, principalmente homens. De acordo com o Google Ngram Viewer, a primeira vez que o termo Stranger Danger, que relaciona desconhecidos a perigo, apareceu em livros de língua inglesa foi no início dos anos 1980. Sua frequência se manteve até meados dos anos 1990, quando disparou. Ao mesmo tempo, adultos internalizaram a mensagem de que deviam se manter longe dos filhos dos outros, sem falar com eles ou repreendê-los se estivessem se comportando mal, sem se envolver. No entanto, quando os adultos se afastam e deixam de ajudar os outros a criar seus filhos, os pais se veem sozinhos. Esse processo se torna mais difícil, envolvendo mais medo e exige mais tempo, principalmente para as mulheres, como vimos na figura 3.8. Fured fez uma importante observação do escopo do problema. Abre aspas. A ideia de que criação responsável implica a supervisão contínua das crianças é especialmente anglo-americana. Fecha aspas. Ele observou que na Europa, na Itália, a Escandinávia e em muitas outras partes do mundo, as crianças contavam com muito mais liberdade para brincar e explorar o mundo lá fora do que nos Estados Unidos e no Reino Unido. Fured citou um estudo que mostrava que pais na Alemanha e na Escandinávia eram muito mais propensos a deixar os filhos pequenos irem a pé para a escola do que pais do Reino Unido, que se sentiam obrigados a levá-los de carro mesmo se a distância fosse curta. Foi essa ascensão da criação temerosa nos anos 1990 que fez com que nos anos 2000 não se vissem mais crianças desacompanhadas de adultos nos espaços públicos da anglosfera. Em praticamente todos os sentidos, as crianças estavam mais seguras em público do que haviam estado em muito tempo, em se tratando de ameaças de crime, abuso sexual e até mesmo motoristas bêbados, riscos muito mais comuns em décadas anteriores. Quando crianças desacompanhadas viraram uma raridade, avistar uma passou a ser suficiente para que os vizinhos ligassem para a polícia e o serviço de proteção à criança, o que às vezes terminava por encarcerar quem ousasse
oferecer aos filhos a independência de que desfrutara 30 anos antes. Foi nesse mundo que a geração Z foi criada. Um mundo no qual adultos, escolas e outras instituições trabalharam juntas para ensinar às crianças que o mundo era perigoso e para impedi-las de vivenciar os riscos, conflitos e emoções fortes de que seu cérebro expectante de experiência precisava para superar a ansiedade e definir um modo de descoberta como o padrão. Subtítulo: Segurismo e deformação de conceito. O psicólogo australiano Nick Aslan cunhou o termo, entre aspas, deformação de conceito, que se refere à expansão de conceitos psicológicos nas décadas recentes em duas direções: descendente, para aplicar a casos menores ou mais triviais, e externa, para abarcar fenômenos novos e não relacionados conceitualmente. Pode-se ver a deformação de conceito operando na expansão de termos como vício, trauma, abuso e segurança. Durante a maior parte do século XX, a palavra segurança se referiu quase que exclusivamente à segurança física. Foi apenas no fim dos anos 1980 que o termo segurança emocional começou a aparecer com mais força no Google Ngram View. De 1985 a 2010, no início da grande reconfiguração, a frequência de ocorrência do termo ascendeu de maneira rápida e constante, em um aumento de 600%. Segurança física é bom, claro. Claro, ninguém em sã consciência faz objeção ao uso do cinto de segurança ou à existência de alarmes de incêndio. O conceito de segurança psicológica também é importante e se refere à crença compartilhada por um grupo de que seus membros não vão ser punidos ou humilhados por verbalizar seus pontos de vista, o que permite que as pessoas corram o risco de expor suas ideias e debatê-las. A segurança psicológica está entre os melhores indicadores de uma cultura saudável no ambiente de trabalho. Membros de um grupo psicologicamente seguro podem discordar uns dos outros e criticar as ideias alheias de maneira respeitosa. Ideias podem inclusive ser vetadas, o que surge nos campos universitários como segurança emocional, por outro lado, era um conceito muito mais amplo que passou a implicar, abre aspas, eu não deveria vivenciar emoções negativas por alguma coisa que uma pessoa disse ou fez. Tenho o direito de não ter nenhum gatilho acionado. Fecha aspas. Em The Coddling of the American Mind, Greg e eu ressaltamos que a geração Z e muitos educadores e terapeutas deformaram o conceito de segurança a ponto dele se tornar um valor universal e inquestionável. Usamos o termo, entre aspas, segurismo, para nos referir a uma cultura ou um sistema de valores na qual a segurança se tornou um valor sagrado, o que significa que as pessoas passaram a relutar em fazer trocas exigidas por outras preocupações práticas e morais. A segurança, entre aspas, se sobrepõe a todo o resto, não importa quão improvável ou trivial seja o risco em potencial. Estudantes que foram criados com o segurismo no parquinho, às vezes esperavam que ele também estivesse presente nas salas de aula, nos dormitórios e no campus em geral. É possível ver a influência abrangente e esmagadora do segurismo sobre o brincar na figura 3.10, que me foi enviada de Berkeley, Califórnia, por alguém que conheço. A diretoria dessa escola de ensino fundamental não deixa as crianças brincarem de pega-pega sem a supervisão de um adulto. Porque e se houver uma disputa? E se alguém for excluído? A página
90 do livro traz, então, a figura 3.10. Restrições ao brincar livre em uma escola de ensino fundamental em Berkeley, Califórnia. Regras do pega-pega. Incluir a todos. Resolver discordâncias com pedra, papel e tesoura. Manter o espírito esportivo. Tocar apenas com o dedo. Não brincar com bola. Se alguém não quiser brincar, os outros devem respeitar. Não se pode brincar de pega-pega em outros locais. Ou quando outras brincadeiras estiverem acontecendo. Quando o sinal tocar, a brincadeira deve ser interrompida e os alunos devem parar onde estão, para depois formar uma fila. A escola oferece mais instruções e proibições sem sentido para outras brincadeiras das crianças. Entre as regras para jogar a versão escolar do futebol americano, na qual os jogadores só precisam tocar quem estiver com a bola para interromper a jogada. Há uma que diz: só é permitido jogar se houver um adulto supervisionando como árbitro. As diretorias parecem estar comprometidas em impedir o tipo de conflito inerente à interação humana, que ensinaria as crianças a lidar com as próprias questões e resolver diferenças, e prepará-las para a vida em uma sociedade democrática. Os pais americanos perderam a confiança em seus concidadãos e nos próprios filhos de tal maneira que agora muitos apoiam uma quase total eliminação da liberdade na infância. De acordo com um relatório de 2015 do Pew Research Center, na média, os pais acreditam que as crianças devem ter pelo menos 10 anos para brincar sem supervisão no quintal de casa. Eles também dizem que as crianças devem ter pelo menos 12 anos para poder ficar em casa sozinhas por 1 hora, sem supervisão. E que as crianças devem ter pelo menos 14 anos de poder ir a um parquinho sem supervisão. Repetindo, 14 anos antes de poder ir a um parquinho sem supervisão. Esses pais incluem os membros da geração X ou Baby Boomers, que afirmaram com alegria e gratidão que podiam sair de casa sozinhos aos 6, 7 ou 8 anos em uma época muito mais perigosa. Subtítulo: Antifragilidade e o sistema de apego. Anteriormente, descrevi o modo descoberta e o modo defesa como partes de um sistema dinâmico para se adaptar rapidamente às mudanças nas condições, como um termostato. Esse sistema integra um sistema dinâmico maior chamado sistema de apego. Mamíferos são definidos pela inovação evolutiva de fêmeas parindo filhotes vivos, em vez de ovos, e depois produzindo leite para alimentá-los. Assim, bebês mamíferos passam por um longo período de dependência e vulnerabilidade, durante o qual devem atingir 2 objetivos. Primeiro, dominar as habilidades necessárias para a vida adulta. E segundo, não serem comidos. Em geral, a melhor maneira de evitar ser comido é se manter perto da mãe. No entanto, à medida que os mamíferos amadurecem, seu cérebro expectante de experiência precisa ser configurado praticando habilidades como correr, lutar e fazer amizade. É por isso que mamíferos jovens têm tanta motivação a se afastar da mãe para brincar, inclusive com risco. O sistema psicológico que gerencia essas necessidades concorrentes é chamado de sistema de apego. Ele foi inicialmente descrito por John Bowlby, psicólogo britânico que estudou os efeitos de se separar crianças dos seus pais durante a Segunda Guerra Mundial. A figura 3.11, elaborada pela psicóloga Deirdre Fay, é uma excelente ilustração do sistema de apego em ação.
Toda criança precisa de pelo menos um adulto que sirva como uma base segura, entre aspas. Em geral, trata-se da mãe, porém também pode ser o pai, a avó, o avô, a babá ou qualquer adulto confiável que estará disponível para oferecer conforto e proteção. Se a segurança fosse o único objetivo da criança, ela se manteria na base por toda a infância. Não haveria necessidade de um sistema regular complexo. No entanto, assim que começam a engatinhar, as crianças vão em direção às coisas que possam tocar, chupar ou explorar de alguma maneira. Elas precisam passar muito tempo no modo descoberta, porque é nesse modo que a aprendizagem e o ajuste fino neural se dão. Inevitavelmente, porém, alguma coisa está errado. A criança cai e bate a cabeça, o gato bufa para ela, um desconhecido se aproxima. Nesse momento, ela entra no modo defesa e se apressa a voltar para a base, ou começa a chorar, que é sua maneira de fazer com que a base vá até ela. Uma criança com apego seguro, em geral, se recompõe em poucos segundos ou minutos, retorna ao modo descoberta e parte atrás de mais aprendizagem. Esse processo acontece dezenas de vezes ao dia, centenas de vezes ao mês. Em alguns anos, a criança se torna menos medrosa e mais propensa a querer explorar o mundo por conta própria, talvez indo à escola ou à casa de um amigo ou de uma amiga sem a companhia de um adulto. À medida que se desenvolve, a criança é capaz de internalizar sua base segura. Não precisa mais da presença física da mãe ou do pai para se sentir apoiada. E assim aprende a enfrentar adversidades sozinha. Na adolescência, começa a busca de relacionamentos românticos. Esses novos apegos reutilizam a arquitetura psicológica e os modelos de trabalhos internos desenvolvidos durante a formação do vínculo com os pais. Os adolescentes se valerão desses modelos em seu apego e a interesses amorosos e talvez depois a cônjuges. No entanto, crianças que foram mantidas na base e impedidas de fazer as excursões necessárias para o desenvolvimento da natureza antifrágil não terão passado tempo suficiente na zona de crescimento. Em consequência, talvez passem uma parte maior da vida no modo de defesa e sejam mais dependentes da presença física dos pais, o que por sua vez reforça a superproteção deles, em um círculo vicioso. Neste capítulo, esbocei como as coisas funcionam na teoria. Na prática, tudo relacionado à criação dos filhos é caótico, difícil de controlar e mais difícil ainda de prever. Crianças criadas em lares amorosos, que apoiam a autonomia, o brincar e o crescimento, também podem desenvolver transtornos de ansiedade. Crianças criadas em lares superprotetores, em geral, se dão muito bem. Não existe uma maneira certa de criar os filhos. Não existe um modelo para moldar a criança perfeita. Ainda assim, ter em mente alguns traços gerais da infância humana pode ajudar. Crianças são antifrágeis e, portanto, se beneficiam do brincar com risco e de uma base segura, que as ajudam a reativar o modo descoberta. E uma infância baseada no brincar tem muito mais chance de oferecer isso do que uma infância baseada no celular. Subtítulo resumindo. O cérebro humano conta com dois subsistemas que o fazem entrar em dois modos comuns. Um modo descoberta, para abordar oportunidades, e um modo defesa, para se defender de ameaças. Jovens nascidos depois de 1995 têm mais chances de ficar presos ao modo defesa, comparados às pessoas nascidas antes disso. Eles estão sempre alertas à possibilidade de ameaças, em vez de sedentos por novas experiências, e são mais ansiosos. Por natureza, as crianças são antifrágeis. Assim como o sistema imunológico precisa ser exposto a germes e as árvores precisam ser expostas ao vento, as crianças precisam ser expostas a reveses, fracassos, choques e tropeços para se tornarem mais fortes e independentes. A superproteção interfere nesse desenvolvimento
e torna as crianças mais propensas à fragilidade e ao medo na vida adulta. Crianças precisam de muito brincar livre para se desenvolver e se beneficiam de brincadeiras físicas arriscadas, que têm efeitos antifóbicos. Elas buscam um nível de risco e emoções para os quais estão preparadas, e assim superam seus medos e desenvolvem habilidades. Correr riscos na internet talvez não tenha os mesmos efeitos antifóbicos. Nos anos 1980 e principalmente nos anos 1990, pais da anglosfera passaram a ser mais temerosos por diferentes motivos, incluindo mudanças no ecossistema midiático e na transmissão das notícias. Eles perderam a confiança uns nos outros e começaram a passar muito mais tempo supervisionando os próprios filhos e a criá-los do modo defesa, vendo riscos e ameaças em tudo. A exaltação da segurança, entre aspas, acima de tudo, é chamada de segurismo. Ela é perigosa porque dificulta que as crianças aprendam a cuidar de si mesmas e lidem com riscos, conflitos e frustrações. Repetindo, e frustrações. O sistema de apego evoluiu para ajudar mamíferos jovens a aprender as habilidades de que precisarão para chegar à vida adulta, com a presença de uma base segura a qual retornar quando se sentem ameaçados. A criação temerosa mantém as crianças na base por tempo demais, impedindo que vivenciem as experiências de que precisam para se fortalecer e desenvolver um estilo de apego seguro. Crianças têm mais chances de prosperar no mundo real com uma infância baseada no brincar, e têm menos chances de prosperar quando uma criação temerosa e uma infância baseada no celular as privam de oportunidades de crescimento.